Vamos lá, meus amiguinhos. O Grêmio no finalzinho arrancou um empate em 1-1 com o Goiás fora de casa, mas num jogo que jogou quase nada, né? E talvez não merecesse coisa melhor pelo desempenho muito fraco, né? Com total ausência de criatividade, especialmente no setor de meio de campo. Soares muito sozinho e o Grêmio acabou sem desempenho, ainda tendo a possibilidade, nos acréscimos, com o gol do André de cabeça, numa cobrança de escanteio, salvando o time de uma derrota. O resultado não foi bom para quem persegue o Botafogo, que de novo ganhou dentro de casa e dispara. Mas dos males o menor, já que se for pela análise de desempenho, não dá para reclamar, né? O Grêmio jogou quase nada, né? Nada seria um pouco de exagero, mas é quase isso, tá? Porque o Grêmio não teve soluções, e olha que o Renato, vou explicar depois, tentou de tudo, né? Com muitos desfalques, mas também com jogadores que estão desempenhando abaixo da crítica. E nós vamos ter que falar sobre isso aí. No Rock Bola de hoje, nós vamos falar de Britpop, né? Esse aqui é um álbum do Supergrass, de 1995, uma banda inglesa que fez um Britpop mais fresh, mais alegre, né? Com um rockzinho bem divertido. E esse álbum aqui fez muito sucesso, eu vou falar para vocês depois do Supergrass. Olha aqui, ó. O Grêmio iniciou o jogo mantendo o esquema de 3 zagueiros, sem o Kahneman, machucado, e também sem Carbajo e sem Cristaldo. Se é verdade que esses dois não vêm jogando quase nada, vêm jogando muito pouco, é verdade também que quem entrou não deu conta do recado. Natan foi o escolhido, sumido completamente, né? É um jogador que, se não me engano, tem 3 anos de contrato. Vai ser daqueles jogadores que vão ficar no Grêmio gastando dinheiro, tá? O menino Ronald entrou, mas ele não é um jogador construtor, o Ronald, né? Ele é um jogador assim como o Vila Sante, né? Jogadores de desarme, que tem chegada na frente, especialmente quando tiver bola parada para o cabeceio, mas o Grêmio não conseguiu rodar a bola pelo setor. Os 3 zagueiros do Grêmio não têm saída de bola, né? Nem o Bruno Alves, nem o Gustavo Martins e o Bruno Vini, que estava inclusive trocado, porque foi com a perna trocada, foi jogar na Ducânia, não conseguiu sair. Os 2 laterais, o Cuiabano, já que o Renato estava suspenso, e o João Pedro marcados, e o Grêmio simplesmente não conseguia jogar, né? O Grêmio tinha a bola, mas tinha ali na zona que não resolve nada. Os 3 zagueiros trocando passes, né? Os volantes marcados e não saía nada, né? O Goiás esperou o Grêmio e ficou um jogo chato pra caramba. Ruim, mas ruim, assim, daqueles assim, dos piores. E o Goiás, quando roubava a bola, ainda tentava, uma vez que outra, teve uma outra chance de arremate. Foi um primeiro tempo lamentável para quem gosta de futebol, né? Por torcedor do Grêmio, preocupante, porque o time não conseguiu jogar. Teve uma finalização que o Soares deu para fora. E ficamos assim, né? No segundo tempo, o Renato viu que a coisa estava feia. Ele manteve o esquema com 3 zagueiros, mas ele tira o Ronald, né? E tira também o Natan, né? O Ronald muito mais porque estava sem função e o Natan porque não jogou absolutamente nada, né? Só que ele manteve o Bitelo, que, olha, é um jogador que precisa de uma análise para ver o que está acontecendo. Um jogador que não está desempenhando já alguns jogos, tá? E essa é que é a grande verdade. E eu não sei se é porque desde que veio a especulação de venda para o exterior e coisa e tal, o fato é que ele não está jogando nada, Bitelo. E ele é um dos principais jogadores do Grêmio. Então, quando você vê o seguinte, ó, o Vila Sante, que é um cara que faz jogar, né, box to box, tá preso na marcação. O Soares, a bola não chega. O Bitelo, que é o outro do esqueleto, não tá jogando nada, não sai jogo, né? Não sai jogo. E ele coloca o Ferreirinha e o Zinho. O Ferreirinha deu para entender, eu até achava que ele ia sair jogando, porque por mais que seja instável, né, o Ferreirinha ainda tem alguma coisa do X1, alguma qualidade. Deu uma bola na trave, inclusive, muito... o goleiro ficou olhando a bola, né? Foi um dos poucos chutes do Grêmio no gol adversário, né? E o meninozinho, eu até achei que era do Natan entrar, tá? Natan Fernandes, né? Que é mais jovem, mas tem mais ousadia, né? Ele fez 1 ou 2 jogadas, às vezes peca um pouquinho pela ansiedade, mas
dá para ver que, sei lá, dá para esperar alguma coisa do Nathan Fernandes. Um menino, com todo respeito, né, não vai jogar no Grêmio. Né? E não sei por que da insistência do Renato em tentar valorizar esse menino. Né? O fato é que, tanto é que ele sai, ele podia ter saído antes, né? Saiu aos 38, ele entrou no segundo tempo e já saiu para a entrada do André, que acabou decidindo o jogo, né? Pelo menos em termos do ponto ganho. Só que o Bitelo, que foi colocado no meio depois dessa transformação, também não conseguiu render. Não consegue render. E aí a coisa ficou muito difícil, né? E a hora que o Renato, no meio ali do segundo tempo, ele faz uma transformação que é interessante, tá? Ele manteve os zagueiros, mas ele mudou o posicionamento do Gustavo Martins, fazendo ele ser volante. Para o Bitelo ficar um pouco mais adiantado, e aí ele ficava num 4-2-3-1 com o Gustavo Martins de volante. Isso preencheu um pouquinho mais o meio-campo. Só que aí o Grêmio tomou gol, numa bola de escanteio, né? Do Matheus Babi, né? Lembram do Matheus Babi? Né? Botafogo, Atlético Paranaense e tal. O Goiás pegou ele lá da terceira divisão, não sei da onde, e fez o gol. E aí, tava para dizer o quê? Jogou horrível, um gol de bola parada, e é isso aí que temos, né? E o Gabs aos trancos e barrancos, né? Tentava construir alguma coisa e não saía nada. Né? O Grêmio, depois da bola no poste do Ferreirinha, que era a única situação de gol que o Grêmio teve, levou uma bola no poste, achou até que estava impedido o jogador do Goiás, também em bola parada e tal. E a coisa se encaminhava para mais uma derrota do Grêmio. Sendo que dessa vez não tinha o que dizer, né? Porque não jogou nada, então perderam o jogo, mesmo o Goiás, que está lá embaixo da tabela, natural, porque né? O Grêmio não construiu para ter um resultado melhor. Só que essa última alteração que fez o Renato, já ali no finalzinho e tal, tirozinho, menino que né, não vai jogar no Grêmio, né? Não vai jogar. O André, 2 atacantes e seja o que Deus quiser. E aí, uma bola parada, né? O Nathan Fernandes de cabeça mete um golaço de cabeça, inclusive, né? Na cobrança de escanteio e empata o jogo. No final das contas, foi ponto ganho. Para efeito de tabela, para quem quer perseguir o Botafogo, foi horroroso. Para dividir o G4 ali, Palmeiras e Flamengo venceram na rodada, tá tudo bem, ficou meio misturado ali ainda, né? Então, em jogo fora de casa, ponto ganho. O ponto de empate foi ganho por essa razão pragmática. Né? E olha, vamos combinar entre nós, né? O Grêmio tem que ter qualidade para se manter na posição que está. Porque não é fácil se manter no G4. Não é fácil. Né? E pensar em título, hoje é inviável, né? Pela distância que o Botafogo tem. Né? E o Botafogo é um time que está constante, que deu liga, né? Então é difícil. Mas o Grêmio tem que se qualificar. E se é verdade que... E não dá para reclamar muito dos desfalques, tá? Porque, como eu falei, o Cristaldo e o Carbajo não estão jogando nada. O Luan é um ponto de interrogação, né? Agora aí o Grêmio acena com um outro argentino de 20 anos que estava no Central Córdoba. Eu até vi uns lances dele O YouTube deve ter alguma explicação, né? Eu não vi a coletiva do Renato, estou gravando esse post antes, né? Nem viajou. Não sei, ele está fazendo alguma recuperação física, alguma coisa, né? Então o Grêmio não tem reforços. O Grêmio não tem reforços. E vai precisar para se qualificar. Porque os últimos jogos do Grêmio, se a gente for analisar, denotam um baixo rendimento da equipe. Desde os jogos contra o Bahia pela Copa do Brasil, que o Grêmio classificou, é verdade, nos pênaltis, o Grêmio tem rendimento abaixo daquilo que já obteve nesse campeonato. E isso é preocupante também pela falta de opções que o Renato tem ao olhar para o banco de reservas. Tem uns garotos que nenhum faz a diferença ali. Né? Uns podem ter melhor aproveitamento ou não, como o Zinho, que não vai jogar, não tem por que insistir. Né? O Natan, talvez. O Ronald, quando for primeiro volante, quem sabe. E ficamos assim, né? E o resto tudo é pensamento mágico. Luan, Iturbe, esse menino aí, Lucas, me esqueci até o sobrenome, que tá vindo lá do Central Córdoba, que era do Lanús. Sabe? Não vai qualificar. Não vai qualificar. Então, se tem aquele conceito que o Renato até chegou a falar depois da derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, de que o grande título do Grêmio é uma vaga na Libertadores, tá bem.
É justo, né? Então, tipo, o Grêmio está se reconstruindo, vem de uma segunda divisão e vamos combinar, né? Até é espantoso estar nesse patamar aí, lá em cima na tabela do Brasileiro, chegou na semifinal de Copa do Brasil, enfim. É pouco para a regra do clube Grêmio? É muito pouco, né? Porque o Grêmio é um clube que ganha títulos. Né? Mas, diante do contexto, é que às vezes, né, o Grêmio dá sinais de que pode querer mais. Mas a realidade, né, meus amigos, é que tem seus limites, né? E o Grêmio tem seus limites. E ele se comprova, inclusive, nos últimos jogos aí, dada a falta de qualidade de alguns e o decréscimo individual de vários jogadores. O Suárez jogou hoje muito isolado, né? Aliás, os últimos jogos, tá, sabe? O Suárez, quando o time joga, né, e ele tem parceiros, ele vai render. Né? Sozinho fica mais difícil. Né? Fica muito mais difícil. Tá? Eu só achei que o esquema proposto pelo Renato para jogar com a bola não era pelos jogadores colocados em campo, não era o ideal. Aquele time que ele colocou hoje para enfrentar o Goiás era para jogar reativo, né? Mesmo sem extremas de velocidade, que depois ele colocou aos borbotões. Né? Ele testou, está insistindo com alguns jogadores, tem que usar o grupo que tem, né? Mas deve estar muito preocupado. A cara do Renato durante todo o jogo não foi boa, e com razão, porque o Grêmio jogou quase nada, né? Jogou pouquíssimo, né? Jogou quase nada, essa que é a grande verdade, né? 1-1, ponto ganho, né? Lá em Goiânia. E esse álbum aqui de 1995, no auge do Britpop inglês, Supergrass, uma banda britânica. E eu vou dizer para vocês, o All Right foi o single de grande sucesso. And I'm young, I'm free, né? All Right. Tem sucesso. Esse álbum aqui é bem legal, tá? É um rockzinho bem interessante, porque ele foge da linha só melódica do Britpop, né? Ele também tem uma reação de movimento bem interessante nas harmonias. É uma bandinha que até já acabou, né? Na verdade, eles pararam, assim, né? O vocalista que tenta ir numa carreira solo, né? Mas, ainda assim, eu recomendo, tá? Eu até acho que o St. Petersburg é o meu álbum melhor, que é uma coisa mais acústica, é o melhor álbum deles. Mas esse aqui foi o primeiro e fez muito sucesso na Inglaterra na metade da década de 90. Tá? Recomendo para vocês, porque vocês vão gostar se vocês derem uma ouvida no Supergrass, tá bem? Tá bom, gente? É isso aí, né? 1-1 e não tá para reclamar, porque foi ruim. Foi muito ruim hoje de assistir. O futebol ficou devendo lá no final de tarde, início de noite em Goiânia. Tamo junto! Sério!